Irmãos, o latim, essa língua antiga, que tanto influenciou as culturas, influenciou, enfim, as ciências, né? Pelo menos ocidentais, ele tem um termo interessante, que é o termo abnegatio. Esse termo é formado aí de duas partes, né? Ab, que significa longe, afastado, distante, e o negatio, que obviamente se refere à negação. Uma palavra que gradualmente, pouco a pouco, foi sendo incorporada primeiro ao francês antigo, depois ao inglês e posteriormente chega também a nós. E a nós ela chega como abnegação. Você deve ter ouvido essa palavra já em algum momento, provavelmente saiba até o que esse termo significa. E para nós, então, enquanto que a sua etimologia, né, a ideia é de afastado, longe, né, negativo, para nós esse termo está ligado com renúncia, que basicamente é o mesmo princípio, né? É a mesma ideia. E na nossa cultura, essa palavra, esse termo, ele traz a ideia de renúncia aos próprios interesses, às próprias necessidades, aos próprios desejos, em favor do outro, em prol do outro. Uma pessoa abnegada, então, é uma pessoa que ela está disposta a agir em determinados contextos, negando a si mesmo em favor do benefício de outra pessoa que, enfim, provavelmente naquele contexto está precisando mais do que ela. É basicamente essa a ideia. E a abnegação também no nosso contexto, ela está incluída em você negar a si mesmo, em você renunciar a si mesmo por um propósito maior, por um benefício maior. Se você pega as histórias da Segunda Guerra Mundial e de todas as guerras, né, de todos os conflitos, é muito comum histórias de heroísmo, onde, por exemplo, uma granada é lançada contra uma linha ali e um dos soldados se lança sobre aquela granada para abafar o impacto que aquele explosivo vai ter nos seus companheiros. Obviamente, ele sabe que se lançando sobre uma granada é morte certa, né? Mas ele faz aquilo, renunciando então a sua própria vida, renunciando então o seu próprio bem-estar em favor dos seus companheiros e em muitos casos também no benefício da causa pela qual ele está lutando. Essa é a ideia, esse é o conceito então de abnegação. Infelizmente, é uma palavra que ela está muito escassa aí no nosso vocabulário recentemente, tá? Ou talvez em épocas aí de redes sociais, a gente até convive em alguns momentos com esse conceito, com pessoas tendo atitudes, então, abnegadas, mas o âmago da questão ele não é observado. A ênfase ali da questão não é observado porque geralmente você vê as pessoas, então, agindo em prol do outro, mas geralmente divulgando aquilo, né, para, enfim, de certa forma, terem ali algum retorno, algum reconhecimento e tudo mais. Foge totalmente do conceito. E, gente, esse conceito, essa ideia, então, de abnegação, ainda que esteja distante da nossa cultura, distante da nossa sociedade, ainda que seja uma palavra escassa no nosso vocabulário hoje em dia, é um conceito que está diretamente ligado com a vida cristã. Ele diz respeito diretamente ao ser cristão e a palavra de Deus, ainda que não trabalhe esse termo especificamente, essa ideia está presente na Bíblia. Você pega Paulo, por exemplo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo diz assim, olha, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Que interessante, irmãos. Veja o quanto, então, que a gente precisa aprender esse conceito, aprender essa ideia, né? Veja o quanto que isso é necessário para nós. E você sabe quem mais precisou aprender isso e teve dificuldades com isso? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles não eram nada abnegados.
Pelo menos no início da caminhada, né? Obviamente, quando estão caminhando com Jesus ali. Eles estão sempre agindo de forma que demonstra muito mais uma preocupação com os seus próprios interesses do que uma entrega voluntária em favor do outro ou em favor da causa maior. E esse texto que a gente viu hoje, então, esse texto que a gente leu e que a gente vai passar alguns minutos analisando ele aqui, ele mostra como que Jesus, ele deu para eles, então, ele deu a eles, né, uma lição de abnegação num contexto onde, assim, as atitudes deles que já eram bem absurdas, elas entraram numa escalada aí, enfim, de absurdo ainda maior. Vamos voltar para o texto, então, para a gente entender como que Jesus está mostrando, está ensinando abnegação para aqueles discípulos que nesse momento estão preocupados consigo mesmo, estão interessados somente nos seus próprios interesses e em realizar os seus próprios desejos. O texto começa dizendo assim, versículo 46, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus aqui, ele está caminhando em direção a Cafarnaum, de Cafarnaum, ele vai seguir para Jerusalém, e é em Jerusalém que vai se dar, então, ali os relatos da sua paixão, né? Ou seja, sua prisão, sua morte e tudo mais, finalzinho do seu ministério, sua prisão e morte. E enquanto eles estão nessa caminhada, então, em direção a Cafarnaum, levanta ali uma discussão entre os discípulos, e qual que é o teor da discussão? O que eles estão discutindo? A divindade de Jesus, a dupla natureza de Jesus, o fato de Jesus cumprir todas as profecias do Antigo Testamento, eles estão preocupados como que Jesus estava operando ali os milagres? Não! A discussão deles é aquela coisa que parece quinta série, né? Parece menino de quinta série. Não, eu sou maior. Não, eu sou maior. Se você tem irmão, com certeza, você em algum momento da sua vida, você já entrou nessa discussão com seu irmão, com a sua irmã, naquela questão de, não, meu pai me ama mais. Não, me ama mais, ele ama mais. Aquela coisa bem infantil mesmo. Os discípulos estão fazendo isso daqui. A discussão deles é, qual de nós aqui é o mais importante? Aí eu imagino aqui, enfim, estendendo aqui o pensamento, né? Eles eram humanos como nós, imagino que eles começam ali a contar os seus feitos, né? Imagina Pedro, não, mas eu andei sobre as águas. Aí o outro fala, mas afundou. Ele, mas eu andei. Mas eu andei. Você não andou nada. Aí o outro fala, não, mas eu fiz isso daqui. E eles estão ali nessa discussão, e é interessante porque parece uma coisa boba, mas irmãos, se a gente lembrar do contexto, o que a gente está vendo nas últimas semanas, isso daqui, essa discussão, ela se mostra uma situação muito grave, tá? E de certa forma totalmente desrespeitosa para com o Senhor Jesus e totalmente desconectado da realidade que eles estão convivendo. Porque veja, irmãos, o que a gente viu nas últimas semanas que está ainda nesse mesmo capítulo 9? Jesus, lá atrás, Jesus perguntou para eles assim, o que as multidões estão dizendo que eu sou? Elias, um dos profetas, Jeremias, mas e vocês? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebe essa revelação do Espírito Santo, né? E Jesus, então, nesse momento que Pedro traz essa revelação que foi dada a ele pelo Espírito Santo, o que Jesus fala? É necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Olha o que Jesus disse. Jesus está dizendo, pessoal, deixa eu falar com vocês uma coisa. A caminhada está chegando ao fim. E é necessário então que eu seja rejeitado, que eu seja entregue, traído, que eu seja preso e que eu morra. Eu vou morrer. Jesus falou isso. Depois disso, o que acontece? Jesus fala aquele discurso que a gente viu também sobre os discípulos de Jesus terem que estar dispostos a entregar a própria vida, caso fosse necessário, por causa do Evangelho. Gente, o tom de Jesus aqui então é muito grave. Ele fala primeiro da sua morte, ele fala, e vocês também, se querem ser meus seguidores, vocês precisam estar dispostos a dar a sua vida.
por essa causa. Depois disso, alguns deles sobem ao monte com Jesus, e lá no alto do monte acontece a transfiguração, as roupas de Jesus resplandecem, o seu rosto resplandece, aparece Moisés e Elias conversando com Jesus, e você lembra qual era o tema da conversa deles com Jesus? Era sobre qual tipo de morte Jesus deveria passar, como que Jesus deveria morrer. E eles ouvem isso, eles presenciam essa conversa, e de repente a voz do Pai, ela vai romper aquele silêncio dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando eles descem do monte, eles se deparam com um jovem possesso. Jesus expulsa o demônio, cura a doença do menino. As pessoas ficam maravilhadas, os discípulos estão maravilhados, e Jesus novamente fala o quê? É necessário que eu seja morto, é necessário que eu seja entregue, é necessário que eu seja morto pela mão dos homens. E nesse contexto então, irmãos, desse assunto grave, desse tom pesado, desse momento onde Jesus, a gente vai conseguindo perceber pela leitura progressiva do Evangelho, que uma angústia vai dominando a alma de Jesus. Você vê que os discursos de Jesus, eles começam a ser mais pesados. A conversa de Jesus com os discípulos começa a ser uma conversa mais pesada. E é nesse momento, então, que Jesus caminhando, sabendo que adiante ele vai ser preso, adiante o que o espera é a cruz, adiante o que o espera é a ira de Deus, o cálice da ira de Deus sendo derramado todo sobre ele. Os discípulos estão discutindo o quê? Qual de nós é o maior? Qual de nós é o mais importante? E, irmãos, não é difícil da gente entender isso não, porque a gente vive isso. Já viu como que é irritante, às vezes, você quer conversar uma coisa séria com uma pessoa, uma coisa séria, uma coisa que é importante para você, e aquela pessoa, por algum motivo, ela está no mundo da lua, pensando em outra coisa. A sensação é semelhante, só que aqui é muito grave, porque Jesus está dizendo: eu vou morrer, eu vou morrer. E eles estão discutindo o quê? Tolices, frivolidades, estão consumidos aí pelo próprio ego. E sabe, gente, a gente já começa a aprender então algumas coisas aqui. Porque, irmãos, se você parar para analisar durante 10 minutos do seu dia a situação que o mundo em que a gente vive está, é assim, deplorável. Vamos pensar em coisas recentes que a gente viveu? A gente passou por uma pandemia. Só no nosso país, se os números estiverem corretos, 700 mil pessoas mortas. Guerra na Ucrânia, que está se estendendo já há um tempo. Guerra em Israel recentemente. Nós tivemos contexto onde escolas no nosso país foram invadidas, ataques em escolas, ataques em creches, onde crianças pequenas de 2 anos, 1 ano e pouquinho, foram mortas a machadadas. Nos tribunais, nas plenárias aí da Câmara, do Senado, está sendo discutido a legalização das drogas, a descriminalização das drogas, a legalização do aborto. Essas questões de identidade de gênero cada vez mais crescentes e dominantes nas escolas, na mídia, avançando sobre a sociedade, principalmente sobre os nossos filhos, se mostrando então uma loucura e uma monstruosidade sem fim. O cenário político e econômico do nosso país, um caos generalizado, um caos. As contas fecharam aí no último relatório que fizeram num déficit aí de, acho que 17 bilhões. O que vai demonstrando, então, cada vez mais uma situação econômica difícil se configurando aí nos próximos anos. A Corte Suprema do nosso país cada vez mais politizada, com aqueles homens agindo como se fossem reis, extrapolando a sua atuação, legislando. Eles são testemunha, são juízes, são, enfim, algozes, tudo no mesmo caso, ao mesmo tempo. No meio da igreja, as coisas não estão também, assim, essas coisas não. Diversos pastores envolvidos aí nos maiores escândalos financeiros,
escândalos sexuais, charlatões sendo desmascarados aí dia após dia, com falsas curas, com falsos milagres, com falsos exorcismos e tudo mais. E diante, irmãos, de todo esse cenário grave, com situações cada vez mais assustadoras, nós não podemos agir como os discípulos de Jesus, ficando preso nas nossas frivolidades. A gente não pode ter aquela vida onde a gente está vivendo ela todos os dias, simplesmente se preocupando com coisas sem sentido, com coisas que estão relacionadas somente com o nosso próprio umbigo e com a nossa própria vida. Pensar nessas coisas tem que nos levar, enquanto conhecedores da palavra de Deus, enquanto servos do Deus vivo, enquanto aqueles então que são sal dessa terra e luz desse mundo, a ter uma atitude então cada vez mais condizente com esse tom grave que Jesus tem, enxergando a urgência de que as coisas melhorem. Preciso então que a gente acorde, irmãos, e que a gente saia desse mundo de faz de conta em que a gente vive muitas vezes, e que a gente encare a realidade de que as coisas estão ficando piores a cada dia, a realidade de que o futuro que se descortina diante de nós, no nosso país, é um futuro tenebroso em todas as áreas que você imaginar. Veja como as coisas estão hoje e compare com 10 anos atrás. Questões de identidade de gênero, questões políticas. Agora pense como que vai estar daqui 10 anos, daqui 15 anos. Que mundo, que contexto que essas nossas crianças aqui vão enfrentar enquanto estiverem na sua adolescência, na sua juventude. A gente não pode ver essas coisas e pensar assim, é um ataque que teve em algum lugar. Deixa eu tocar minha vida, deixa eu preocupar aqui com quem é o maior. A gente precisa, irmãos, cada vez que a gente se depara com essas notícias, cada vez que a gente se depara com esse contexto, não é também desesperar, né? Ai meu Deus, né? E desesperar, não. É nos voltarmos para Deus em oração. É nos preocuparmos cada vez mais em conformar a nossa vida com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, e nos lançarmos cada vez mais aos pés do Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia. O profeta Jeremias ensina isso a gente. O profeta Jeremias é chamado profeta das lágrimas, o profeta chorão. Por quê? Porque diante de tanto caos que ele estava vivendo, diante de tanta idolatria que a nação de Israel estava afundada, e diante de um futuro tenebroso que se descortinava diante dos olhos dele, principalmente por aquilo que Deus estava revelando, ele não conseguia viver a não ser se lamentando constantemente pela situação que ele enfrentava. Irmãos, os nossos dias não são diferentes. A situação que a gente vive por aí não é uma situação diferente. As coisas estão piores, estão piorando a cada dia e vão piorar cada vez mais. Não tenha a falsa esperança, a falsa ideia de que daqui 15, 20 anos você vai viver naquele mundo como se fosse aquele panfletinho das Testemunhas de Jeová, sabe? Tudo colorido, tudo bonito. Não vai. Não vai. Provavelmente o cenário que a gente vai enfrentar daqui a uns anos, ao invés de ser o panfletinho dos Testemunhos de Jeová, vai ser o contexto lá de Matrix, sabe? Aquela coisa toda tenebrosa, toda destruição para todo lado, porque é isso que nos espera no futuro. Pastor, mas você está sendo pessimista demais. A gente tem que confiar, né? E tudo mais. Veja bem, irmãos, enxergar a realidade e ler a realidade pelo que a Bíblia diz para a gente não é ser pessimista, é ser realista. O que a gente não pode é esperar de forma fantasiosa coisas que Deus não prometeu que faria, coisas que a palavra de Deus não prometeu que aconteceria. E se você pega os discursos de Jesus nos evangelhos, se você pega os ensinamentos que a gente tem nas cartas do apóstolo Paulo e nas demais cartas, elas sempre mostram para a gente um futuro onde a iniquidade vai cada vez mais se acentuando, onde o amor das pessoas vai cada vez mais se esfriando, onde a apostasia cada vez mais vai aumentando, onde os escândalos cada vez mais vão acontecendo. E a gente, irmãos, enquanto servos de Deus, enquanto crentes, a gente não pode ter uma postura infantil
A gente não pode ter um olhar infantil para a vida, a gente precisa olhar a realidade. E a realidade, ela nos leva aos pés do Senhor, em constante oração, clamor a Deus por misericórdia, pedido de ajuda, porque é isso que a gente precisa, que o Senhor nos ajude a enfrentar tudo isso que já está acontecendo e que está por vir. Então a gente aprende aqui, nesse contexto do que está acontecendo, a analisar então a nossa realidade, o nosso momento, a nossa era, por essa perspectiva. São coisas sérias, são coisas graves. Não é tempo então de ficar com preocupações bobas, é tempo de se preocupar com essas coisas graves e clamar a Deus, que é aquele que pode agir então ao nosso favor, com misericórdia, com graça, com ajuda, com sustentação. E aí algumas pessoas podem se perguntar assim, mas se o cenário é esse, eu vou orar para quê? Você vai orar para Deus te ajudar a enfrentar esse cenário e a lutar nesse meio com sabedoria, com graça e com a ajuda de Deus. Você vai orar porque pode ser que em alguns contextos específicos Deus alivie sim as cargas. Se você pega na história da igreja, quando os servos do Senhor sofriam perseguição, né, eram jogados aos leões, jogados na fogueira, não eram todos. E existem muitos casos de livramento que Deus deu ao seu povo. Existem casos de livramento sobrenaturais que Deus deu ao seu povo. Então é por isso que a gente ora. E a gente ora também para que, assim como aqueles irmãos, no contexto deles, enfrentaram leões, cheios de coragem e vigor, enfrentaram fogueiras, cheios de coragem e vigor, enfrentaram cruz, espada, cheios de coragem e vigor, cantando hinos ao Senhor, que o Senhor também nos dê essa coragem, que se for preciso, enfrentar então perseguição, morte, martírio, dificuldades, que a gente não enfrente essas coisas com aquele sentimento de amargura no coração, pensando, poxa, eu vim servir a Deus e olha só o que eu ganhei em troca. Não, que a gente enfrente isso sabendo que quando os nossos olhos fecharem, quando aquele sofrimento momentâneo acabar, nós iremos estar diante do Senhor Jesus, que é a nossa maior glória, que é o melhor que pode acontecer com a gente. As nossas orações, então, mesmo nesse contexto de momentos difíceis, de dificuldade, elas não são para que o Senhor transforme tudo num paraíso, num mar de rosas, mas para que Ele nos dê força. Jesus ensinou isso, irmãos. Era possível Jesus ser livre da cruz? Não. É o plano de Deus traçado desde antes do haja luz lá atrás. E Jesus, cada vez mais que está caminhando e chegando perto da consumação da sua morte, do seu sacrifício, cada vez mais os evangelhos mostram para a gente que Jesus está fazendo o quê? Está orando. Ele está orando. E Ele está chamando os discípulos, está dizendo assim, vocês não conseguem orar comigo nem uma hora. Ele está orando. E Ele ensina para a gente que sim, a gente deve pedir, Senhor, se possível, afasta de mim esse sofrimento. Se possível, afasta de mim essa situação difícil. Mas, contudo, seja feito como o Senhor quer e não como eu quero. Então, irmãos, enxergar essa realidade que está diante dos nossos olhos, esse futuro que se descortina diante de nós, é enxergar que nós devemos, então, estar cada vez mais prostrados diante do Senhor em oração, pedindo, Senhor, me dá força. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá inteligência para lidar com as questões que eu preciso lidar. Senhor, me dá coragem. Senhor, não me deixe desanimar. Senhor, não me deixe não contemplar a Tua bondade e o Teu amor, mesmo em meio aos momentos mais difíceis. E aí, irmãos, o Senhor vai trabalhando no nosso coração, respondendo às nossas orações. Nós vamos tendo cada vez mais proximidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai reforçando a nossa fé. E nós vamos, então, mesmo enxergando a realidade, não querendo fugir dela, mas querendo que se cumpra em nossa vida a vontade de Deus. A gente aprende isso com Jesus e a gente precisa aplicar isso na nossa vida. Voltando para o nosso texto, então, a preocupação deles é o quê? Qual de nós é o maior? E olha o que Jesus vai fazer, versículo 47. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si
Irmãos, isso aqui é interessante, tá? Por que Jesus coloca uma criança, né? Essa questão da criança, muitas vezes, ela é muito mal interpretada, tá? Muito mal interpretada. Jesus não está colocando essa criança aqui para dizer assim, olha, vocês não têm que querer ser grandes, vocês têm que querer ser como essa criancinha aqui. Nesse contexto aqui não é isso, de maneira nenhuma. A sociedade antiga, tanto a grega quanto a judaica, muito mais a grega, ela não era uma sociedade que era tão sentimental em relação às crianças, igual a nossa sociedade é, igual nós somos hoje. Você vê que uma criança, ela tira o nosso rumo, né? Do ponto de vista benéfico, eu estou dizendo, né? No bom sentido. É bom ver uma criança. É bom você estar num ambiente onde tem uma criança. Uma criança traz alegria. Uma criança só traz coisas boas e a gente fica extremamente triste e revoltado quando você vê maldades acontecendo com crianças. Nessas culturas, esquece. Esquece. Taxa de mortalidade infantil era muito alta, muito alta. A taxa de abandono infantil também era muito alta. Se você estuda a história da igreja, você vai ver que havia, por exemplo, um local onde as crianças indesejadas eram lançadas pelos próprios pais. Uma criança que nascesse então com alguma deficiência, nós vamos cuidar, nós vamos dar amor e carinho. Não, eles lançavam do alto de um penhasco. E deixava lá, e nem ia lá embaixo para ver se estava morto ou se não estava. Sem contar que as crianças que se desenvolviam então e tudo mais, elas eram muito cedo, desde cedo, colocadas para trabalhar e trabalhar em serviços muito pesados, em serviços muito desonrosos. Cultura grega, por exemplo, a pedofilia, pederastia, era a coisa mais comum. Esses filósofos aí que são tão adorados e tão louvados, se você vê, a maioria deles pedófilos, ao ponto de Sócrates escrever que a coisa melhor que tinha num dia frio era um chá quente e o corpo quente de uma criança. Assim que eles viam as crianças. Israel a coisa era diferente? Com certeza, com toda certeza. A lei do Senhor, assim como ela favorecia, né, culturalmente as mulheres, também favorecia as crianças. Mas ainda assim, uma criança em Israel não tinha nenhum status social. Do ponto de vista social, as crianças não eram contadas. De relevância social era zero. É só você se lembrar, por exemplo, que quando os autores bíblicos vão fazer contagem de alguma coisa, dois grupos são deixados de fora: mulheres e crianças. Por quê? Porque, socialmente falando, não eram contados. Não exerciam nenhuma influência. Quando Jesus, então vamos voltar, os discípulos estão discutindo o quê? Qual de nós é o maior? Qual de nós é o mais importante? Jesus faz o quê? Ele pega uma criança. Ele coloca uma criança do lado dele. O que Jesus está fazendo ali, irmãos, é mostrar para aqueles discípulos que a preocupação deles sobre aquele que é mais importante, sobre quem é mais importante, ela está totalmente equivocada, e que o que Jesus tem como importante, nesse contexto específico aqui do aprendizado que Jesus está passando para eles, é aqueles que estendem as suas mãos, a sua consideração a todos, inclusive aqueles que são os mais rejeitados e excluídos. Olha como que Jesus muda totalmente o foco da discussão. Olha como que Jesus muda e direciona totalmente para o outro lado, para outra questão, a preocupação dos discípulos. Eles deveriam então não se preocupar em ser o maior, mas eles deveriam entender que seguir a Jesus significa dar valor àqueles que são desvalorizados.
principalmente quando aqueles que eram desvalorizados eram escolhidos e separados pelo Senhor Jesus. É isso que esse movimento de pegar essa criança e trazer para junto de si, é isso que significa, é isso que Jesus está dizendo. Jesus está ensinando para eles que a preocupação deles é em entender que seguir a Jesus, seguir a Cristo, significa focar nele apenas, sem buscar recompensas externas, sem buscar status, sem buscar fama, sem buscar vantagem. Lembra do que ele falou sobre tomar a cruz e segui-lo? Irmãos, a gente precisa se recordar dessas verdades constantemente. A gente precisa recorrentemente nos lembrar disso. Por quê? Porque ser cristão hoje em dia, ser evangélico, virou status. Virou status, tá? Ainda que, obviamente que a gente não generalize, toda generalização é ignorância, né? Mas é fato que chama muita atenção hoje em dia quando um artista famoso, quando um jogador de futebol famoso, quando um grande influencer aí famoso, ele começa a seguir a Cristo, entre aspas, porque é status. É status. E isso começa a mostrar para a gente que a gente deve fazer uma leitura da Escritura e saber trazer esses conceitos para a nossa época. Saber trazer esses conceitos para o nosso contexto hoje. Porque hoje, então, o que você e eu devemos buscar ao seguir a Jesus não é fama, não é holofote, não é reconhecimento, não é melhorar de vida, não é, enfim, prosperidade, mas sim estar disposto a fazer o que Jesus fez, que é se entregar aos outros, que é se doar aos outros, que é estender as mãos aos outros sem esperar nada em troca, de forma totalmente abnegada. É isso que Jesus, nesse contexto aqui, está falando para os seus discípulos. E é por isso que ele traz uma criança, então. E olha o que ele diz no versículo 48, para vocês verem como que isso fecha. Quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse que é grande. Perceba, irmãos, Jesus coloca a criança ao seu lado, e em momento algum aqui ele diz assim, sejam como essa criança. Ele diz o quê? Aquele que receber essa criança, em meu nome, a mim me recebe. Se a criança aqui simboliza então os desvalorizados, os esquecidos, os deixados à margem da sociedade, o que Jesus está dizendo, vocês estão preocupados aí com quem é o maior? Vocês têm que estar preocupados em receber todos aqueles que vierem até vocês, porque fazendo isso vocês estão me recebendo. E receber aqueles então que não tem nada para dar em troca, irmãos, é sim esse conceito então de abnegação. Ah, mas em que sentido? Que sentido? Como que eu aplico isso hoje? Porque essa é a preocupação que a gente tem, né? Como que eu aplico isso hoje na minha vida? Irmãos, não espere estar servindo ao Senhor no meio de influentes, no meio de pessoas grandes do nosso ponto de vista. Esteja disposto, então, no seu serviço ao Senhor, a servir todas as pessoas dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que você consegue fazer. E nesse consegue fazer, eu estou incluindo também aquele esforço, né? Para ir até um pouco além daquilo que a gente consegue, para a gente não se acomodar, isso aqui eu não consigo. Não, às vezes se a gente esforçar um pouquinho a gente consegue. Esteja disposto no seu serviço ao Senhor, então, e quando eu digo no seu serviço ao Senhor, estou dizendo na vida cristã, né? Obviamente, na sua vida diária. A estender suas mãos para aquele que não tem nada para te oferecer. De novo, as coisas mudaram muito em relação ao contexto quando Jesus falou isso. Mudou. Por exemplo, vamos falar de nós. Nossa igreja. Nós temos no nosso meio professores, médicos, empresários, engenheiros, profissionais de segurança pública. E por mais que em algum momento a gente pense que o nosso trabalho ele é, sei lá, de pouca importância, meu irmão, minha irmã,
Uma olhada aí para fora vai te mostrar que nós estamos muito acima da média da população da cidade, por exemplo. Todos nós temos acesso a mais de 3 refeições por dia. Tem muita gente na nossa cidade que não tem. Todos nós temos uma moradia confortável. Muita gente em nossa cidade que não tem. Nós temos acesso à saúde. Muita gente não tem. E louvado seja Deus por isso, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Mas o que a gente consegue extrair de aplicação dentro desse nosso contexto é que, ainda que nossa estrutura de vida seja muito diferente daquele ponto quando Jesus fala isso, o ponto aqui é o mesmo. Nós precisamos, então, mesmo nesse nosso contexto de vida, estar dispostos a servir qualquer um que bater na nossa porta, qualquer um que subir essas escadas para se reunir conosco, qualquer um que nos identificar como servos do Senhor e vir até nós precisando da nossa ajuda. É assim, então, que nós servimos verdadeiramente a Cristo. Eu nem vou dizer assim, então, que nós somos grandes, né? Mas é essa a lição que Jesus está passando, então a gente replica ela. É assim que nós servimos verdadeiramente o Senhor. Nossa vida cristã precisa ser um serviço mútuo, um cuidado mútuo. E voltando no ponto da abnegação, desinteressado. Porque senão, irmãos, sabe o que acontece? Fica muito cômodo para a gente trocar favores. Sabe em que sentido que eu digo trocar favores? Eu faço por você porque eu tenho certeza que lá na frente você vai ter condições de fazer por mim. Eu ajudo você porque eu sei que lá na frente você tem condições de me ajudar também. Mas o que Jesus está chamando a atenção, de novo, para ficar chato nisso daqui, é que aqueles discípulos deveriam receber aquela criança. Não tinha nada para dar em troca. Não tinha status social nenhum, não tinha relevância nenhuma, e que recebendo ela em nome dele, eles estavam recebendo o próprio Jesus. Por exemplo, expandindo um pouco a questão para a gente finalizar, nós seguimos a teologia reformada, e nós entendemos que a nossa teologia está correta. Nós entendemos que nós temos um culto, então, que de fato glorifica a Deus. Nós entendemos que nós estamos num ambiente de igreja que de fato evidencia a palavra de Deus sobre todas as coisas. Mas a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Tudo isso é fruto da graça, da misericórdia e do favor de Deus por nós. Nós não podemos, em momento nenhum, nos sentir superiores. Como se nós, então, na nossa denominação ou na teologia da nossa igreja, nós estivéssemos como aqueles discípulos e pensando assim, não, nós da teologia reformada, nós somos maiores, os outros são... Não, irmãos, por quê? Porque não é nosso, não vem de nós, nós aprendemos pela graça e misericórdia do Senhor, não é pelos nossos méritos, é pela imensa bondade do nosso Senhor, e a gente não pode deixar que a teologia correta crie em nós um orgulho, faça nascer no nosso coração um orgulho. Nós precisamos orar então constantemente para que aqueles irmãos que a gente entende que estão interpretando de forma equivocada, para que Deus tenha misericórdia deles, para que eles também sejam agraciados por Deus e cheguem então no entendimento correto. E não simplesmente criar uma certa elite especial. Não, nós somos uma elite diferenciada, com as nossas togas e as nossas bibliotecas com centenas de volumes. Não, irmãos, senão a gente entendeu tudo errado. Senão a gente vai estar igual os discípulos, que a gente está criticando. O mundo pegando fogo, as coisas desmoronando, e a gente nessa discussão de quem é o maior, de quem é o melhor. Irmãos, para finalizar, isso não significa que você precisa se sentir mal ou culpado de alguma forma, tanto no contexto material ou espiritual, você está melhor do que outras pessoas, de maneira nenhuma.
Isso não significa que você precise, então, se desfazer de todos os seus bens e doar tudo aos pobres. Isso não significa que você tenha que sair por aí procurando ONGs, né, para se empenhar, para ajudar. Não. Isso significa, irmãos, que independentemente da sua conta bancária, independentemente dos lugares aonde você vai para viajar, para comer, para tirar férias e tudo mais, para se divertir, você precisa entender que tudo isso é fruto da graça de Deus. Independentemente de você ouvir, sei lá, o Nicodemos, o Jonas Madureira, o Franklin Ferreira e ser alimentado, entender o que eles estão dizendo, você precisa entender que isso também é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Independentemente de o nosso culto ser um culto bíblico, nossa igreja ser uma igreja bíblica, a gente precisa entender que isso é fruto da graça e da misericórdia de Deus. E a gente sim desfruta das bênçãos com que o Senhor nos contempla, mas a gente sempre entende, fruto da graça de Deus. Não é um degrau para a gente subir nele e olhar as pessoas de cima. E para fechar então, significa, irmãos, que nós temos que estar dispostos a ter uma vida de abnegação. Isso é difícil, tá, irmãos? Não se enganem. O nosso coração, ele é terrível, terrível. Não é fácil. Mas é isso que Jesus está ensinando aqui. Quando Jesus leva essa criança, no contexto dessa discussão, quando Jesus diz para eles que quem recebe essa criança no nome dele, olha a ligação que Jesus faz, quem recebe essa criança em meu nome recebe a mim, e quem recebe a mim recebe o quê? Aquele que me enviou. Olha o que Jesus está fazendo. Ele está mostrando então e criando uma ligação direta em aquele que age então com abnegação, ele age diretamente para o próprio Deus. Aquilo que ele faz diretamente para o próprio Deus. É receber o próprio Deus. Lembra do escritor aos Hebreus, em seu capítulo 6, dizendo que muitos, sem saber, pela sua hospitalidade, receberam anjos. A ideia é basicamente essa, aquilo que você faz então de forma abnegada, você está fazendo diretamente para o Senhor. Jesus também disse isso. Jesus se coloca numa certa ocasião na equação. Jesus diz assim, olha, naquele dia eu vou dizer assim, eu estive com fome e vocês não me deram de comer. Eu estive com sede e vocês não me deram de beber. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e vocês não foram me visitar. E aí as pessoas vão se perguntar assim, mas Senhor, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que o Senhor estava com fome, com sede, sem roupas, preso ou nu, que a gente não foi te atender? Ele diz, quando vocês se negaram a fazer essas coisas a cada um desses pequeninos, vocês se negaram a fazer a mim. É isso, irmãos. É isso. Você vai então, a partir de agora, abrir a sua casa para hospedar cada mendigo que aparecer? Não, irmãos. Não. Os tempos são outros, né? A hospitalidade bíblica, nos tempos bíblicos, exigia isso e pedia isso. Os tempos são outros e a gente precisa agir com prudência, enxergando e interpretando bem os tempos, como a própria Bíblia diz. Mas significa, irmãos, que a gente não pode se fechar tanto no nosso mundinho, nas nossas próprias preocupações, no nosso próprio círculo de amizades que é tão confortável para nós, mas que, na medida com que for necessário, a gente precisa estender isso. E fazer isso, irmãos, é servir a Deus. A gente fala sempre, eu ensino sempre sobre essa questão dessa transformação que algumas denominações fazem da igreja em ONGs e tudo mais. A gente fala contra isso porque realmente isso é equivocado, isso é errado. Mas isso não significa dizer que o cristianismo, que servir a Jesus, não envolva então ter essa ajuda às pessoas que precisam. De maneira nenhuma, a gente não pode sair de um extremo e cair e ficar confortável no outro. Mas exige da gente que a gente, com sabedoria, a gente administre bem os nossos recursos,
Compartilhe aquilo que a gente pode compartilhar, ajude as outras pessoas e, principalmente, sem pensar que você está fazendo um investimento nessa área. Simplesmente sendo fundamentado e guiado pelo amor ao próximo, pelo amor ao Senhor. Vamos orar?